Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. Nós estamos vivendo em tempos de muitos conflitos em diversas áreas da vida. Você talvez esteja vivendo conflitos dentro da sua casa, mas nós estamos em tempos de conflitos políticos, conflitos sociais, conflitos inclusive internacionais, com uma guerra aí em andamento, e tudo isso afeta não somente a política mundial, afeta também a sua vida e a minha vida em diversos aspectos. Esses conflitos não são novos, conflitos existiram ao longo da história humana, e a gente está vivendo uma lição de um país, de uma nação, de um império que tem conquistado outros países, e isso gera diversos conflitos ao redor. Essa lição da mensagem às nações do mundo vai falar sobre isso, e tem muito a falar para mim e para você da realidade de como Deus, soberano na história, controla e age em meio e até através desses conflitos. Esse é o nosso assunto e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta e é muito bom recebê-lo aqui para a Escola Bíblica Especial. Estamos chegando na lição de número 11 e eu peço para você compartilhar esse link aí com seus amigos, com seus familiares, com o grupo da sua igreja, com aquelas pessoas que amam a palavra de Deus e que tenham interesse nesse assunto, o assunto da mensagem de Deus às nações, vivendo num tempo de muitos conflitos, muitas guerras e muitas dificuldades. Para falar desse assunto, eu tenho aqui comigo o pastor Josias. Prazer recebê-lo novamente. Pastor Josias participou com a gente em algumas lições anteriores e agora a gente volta aqui para falar desse assunto da mensagem às nações do mundo. Além de Israel, Babilônia está conquistando e sendo também a mão do juízo de Deus para outras nações, né? Paz do Senhor, pastor. Paz, irmão, meu irmão, minha irmã que está em casa. Vamos estudar junto as profecias, né? Isso. Contra as nações. Vamos ver o que essa palavra de Deus tem a nos revelar, nos ajudar nos conflitos que nós temos hoje. De cara, porque obviamente, Jeremias é um profeta em Judá, em Jerusalém. Jeremias, ele é de linhagem sacerdotal. Jeremias, de alguma forma, deixa de lado essa profissão, esse ministério sacerdotal, e assume, chamado por Deus, o ministério profético. O foco principal é o povo de Deus, o povo judeu, e numa mensagem de arrependimento e, ao mesmo tempo, do juízo de Deus, não havendo arrependimento. Mas é interessante que esse profeta, tão localizado, preocupado, no caso, com aquela nação, nós aqui, preocupados com o nosso Brasil, com a nossa realidade, mas a gente vê esse olhar de Deus, por meio do profeta, também enviando mensagens para todas as nações ao redor que estão vivendo aquele mesmo contexto, né? Essas nações ao redor, na realidade, era o centro do mundo da época, né? Os olhos estavam ali. É bom a gente estudar essa sequência de mensagem, embora muitos irmãos, ao ler, ao se deparar na Bíblia, lê por ler, né? Fala assim, não, isso aqui foi no passado, foi para umas nações que eu nem conheço direito e passou. O que tem a ver com a gente hoje, né? Como que podemos ler essas profecias, essas mensagens de juízos e tirar algo para a gente hoje, né, dos conflitos que nós estamos vivendo. É bastante interessante a gente estudar essas profecias também para a gente entender como Deus é soberano sobre todas as coisas. A gente vai ver aqui que muitas dessas nações estavam bem, né? Enquanto Judá sofreu, Israel sofreu por um tempo, trazendo para os nossos dias de hoje
aquelas interrogações que vêm em nossa cabeça quando a gente servindo a Deus, estamos com dificuldade, e aí você olha para os vizinhos e fala, parece que não servir a Deus é melhor, porque olha como esse pessoal está bem, né? Mas uma hora chega o julgamento de Deus, isso não está passando nada despercebido, né? E é o que a gente vai ver hoje nessa lição. Muito bem. Você que acompanha essa lição, ou que não tem a lição na mão, na verdade, o livro do profeta Jeremias vai tratar de mensagens de Deus a 9 nações do mundo. Mensagens de juízo a 9 nações do mundo, dos capítulos 46 ao 51. Nessa lição, nós vamos tratar da mensagem para 8 dessas nações, deixando uma para a próxima lição, que é justamente o Império Babilônico, né? E aqui a gente vai tratar dessas 8 nações nos capítulos de 46 a 49. Vamos então começar com as primeiras 2 nações apresentadas aqui na primeira questão. Ali em Jeremias 46, alguns versos, comentar sobre a mensagem do profeta Jeremias contra as nações do Egito e da Filistia. Que mensagem Deus deixou ao seu povo nesse contexto aqui para essas 2 nações? Bom, eu acho que antes de tudo vale a pena a gente colocar o pano de fundo para essas mudanças todas, porque o mundo está em ebulição na época de Jeremias. O cenário internacional está mudando. Até então, era a Síria que era a nação soberana, que tinha mais poder. Esse império está caindo e agora há uma luta para ver quem assume a proeminência. O Egito, que muito tempos atrás já foi também a grande potência mundial, agora ele está lutando aqui com a Babilônia para ver quem vai ser esse grande player internacional que vai dar as cartas no mundo inteiro. O Egito, então, ele vai entrar em guerra, em disputa com a Babilônia para esse primeiro lugar. Lá na Batalha de Carquemins, então, se dá essa grande luta, onde o faraó Neco é destruído, é derrotado pela Babilônia. E a partir de então, a Babilônia se torna a potência mundial, a grande potência. Então, imagina-se como que ficou a configuração do mundo na época. Imagina o tempo de Jeremias, a nação de Israel, do povo de Deus, vivendo as incertezas. Tanto que a gente vai ver muito no livro de Jeremias, eles nessa dúvida, aí é melhor ficar do lado do Egito, ou é melhor ficar do lado da Babilônia? Exatamente. Se a gente aposta no errado, né, como que fica? Imagina o sentimento, né? É comum, hoje se fala aí de um grande reset internacional que está para acontecer. Vai que acontece isso. Imagina as nossas preocupações, né? Uma nova configuração internacional. Quem manda nisso? Quais vão ser as regras, as novas regras agora nessa nova configuração? Então, as preocupações são muitas e o povo estava vivendo em meio a esses grandes conflitos. O fato é que a Babilônia, então, vai derrotar o Egito e não é uma mera sorte, não foi ali uma disputa que por pouco ganhou. A palavra de Deus, pela profecia de Jeremias, da parte de Deus para o Egito, vai demonstrar que a vitória da Babilônia ou a queda do Egito é algo deliberadamente da parte de Deus. Deus disse, eu vou destruir por causa do orgulho, né? Era uma nação milenar, que tinha um orgulho lá em cima, mesmo na época da Síria, que era o grande player internacional, o Egito era muito importante, sempre foi muito importante, arrogante demais, e por causa da arrogância, Deus disse, eu vou destruir, porque pode ser que nas apostas, né, da época, todo mundo, a maioria apostasse no Egito. Já foi uma grande potência mundial por séculos, milênios, e agora tem aí uma tal de Babilônia que está surgindo agora.
vou apostar no Egito, que já foi grande um dia. Os falsos profetas, inclusive, direcionavam que o povo deveria se apoiar, os governantes deviam se apoiar no Egito. Né? Isso, e o próprio Deus vai falar, ó, não se apoie no Egito porque é como se fosse um bambu quebrado, cheio de farpa, você vai se apoiar nisso aí, vai se ferir, né? Deus fala, ele fala assim, olha, eu vou destruir o Egito por causa da sua arrogância. Então, mais uma vez, a mensagem de Jeremias indo contra o que parecia lógico, né? Isso também contribuiu para que ele não fosse ouvido também, né? Se ele tivesse falado do Egito, talvez muitos ali iam apoiar, né, a causa dele, mas não aconteceu. E o fato é que Deus, ele acaba então, de maneira deliberada, destruindo o Egito. Fala assim, é eu que vou destruir. Ele usa a Babilônia para isso, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que o Egito ficou por muito tempo fazendo o que bem entendia, e talvez muitos falassem, olha, será que vale a pena servir a Deus? Porque os egípcios não servem a Deus, estão vivendo bem, fazem um monte de coisa errada e estão prosperando. Sim. Mas essa prosperidade não dura muito tempo, porque Deus é o Deus da história, Ele comanda toda a história e Ele está olhando, Ele está vendo tudo isso, e chegou o tempo do Egito. Assim como chegou também dos filisteus, né? A Filistia, ali vizinho de Israel, o Egito já tinha feito uma guerra contra as nações filistias, logo ali depois da batalha em que ele vence Judá, né? O faraó Neco, ele mata o rei Josias, vence a batalha, e dali ele já se dirige para os filisteus e também conquista os filisteus. Mas essa profecia está falando de algo pior ainda, de outra mais massacrante, uma derrota humilhante mesmo, que a Babilônia também, assim como derrotou o Egito, posteriormente vai e derrota a Filistia também, as nações ali dos filisteus. Então, também mostrando que Deus estava olhando para todo o pecado dos filisteus e que isso não ia ficar impune por muito tempo. E chega o momento da Filistia também, dos filisteus, e eles são então punidos ou castigados por intermédio da Babilônia. Nesse contexto é interessante perceber que está encravado aqui nessa situação uma mensagem ao povo de Deus, né? O verso 27 diz, não temas, pois, servo meu, Jacó, não te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe a tua semente da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. De alguma forma, a mim me parece que essa mensagem está assim, não importa o Egito e a Babilônia. Por um lado importa, porque Deus está falando o que está acontecendo ali, vai ser julgado aqui pela sua arrogância. Babilônia vai conquistar vocês e vai também pegar, Babilônia na verdade vai ser a mão do juízo de Deus para todas essas nações, isto para a gente, né? Para o pessoal que está junto com a gente. Esses conflitos internacionais todos que a gente vive hoje, de alguma forma, a mensagem se renova, né? A gente não pode ser refém do medo diante dessas circunstâncias, das crises lá nos Estados Unidos, da questão da Rússia e da Ucrânia, das questões que estão acontecendo ali na Itália ou lá no Japão, todas essas crises que estão colocadas no mundo, a China, o quanto a China pode virar essa grande potência para esse terceiro milênio, né? Todos os produtos que a gente consome hoje, de alguma forma, passam por aquela região. Enfim, não precisa temer. Deus está no controle, né? As mudanças são muitas, né, no cenário internacional, tanto aqui como hoje, né? Claro que as preocupações vão aflorar para muitos, sim, mas o que a palavra de Deus nos passa é essa confiança de que
a nossa fé não pode oscilar como uma bolsa de valores, né? Porque ela é muito sensível ao que acontece do outro lado do mundo, aqui, qualquer coisa, ela oscila. A fé não, a confiança em Deus, ela tem que ser firme e estável. Porque mesmo mudando as situações, Deus está cuidando do seu povo. É só olhar a história, vai mostrar para a gente quantos impérios ascenderam e caíram, mas o povo de Deus sempre permaneceu. Sim. Né? Então, ele não caiu até hoje. Né? Então, olhando o cuidado de Deus para com o seu povo, a gente pode ter essa confiança de que mesmo os impérios sendo fortes, mesmo as turbulências internacionais sendo grandes, não pode abalar a igreja de Deus. É nisso que a gente tem que se apegar, né? Muito bem. Na continuação das mensagens do profeta Jeremias para essas nações, nós vamos agora nos deparar com mensagens para Moabe e Amon. A partir de Gênesis 48, 49. A pergunta número 2 vai perguntar assim: quais as razões da queda de Moabe e Amon? Esses textos mostram que Deus é quem controla a história, mesmo a das nações ímpias, isto é óbvio que aqui está do ponto de vista de uma pergunta, mas nós sabemos que poderia estar como uma afirmação, né? Uhum. O Salmo 24, se eu não me engano, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela existe contém, né? Uhum. Ele é o Deus de todas as nações, né? O povo de Israel é a menina dos olhos, é o povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, né? Mas Deus é Deus sobre todas as nações. Como é que esses textos aqui de Moabe e Amon ajudam a gente a perceber essa verdade? Então, vamos lá. Primeiro, como que eles caíram, né? Moabe e Amon, vale a gente lembrar aqui que são a descendência dos filhos de Ló, o incesto que teve, que as filhas embriagaram o pai, tiveram um filho com ele, então nasceram essas nações que, por essência, eram inimigas de Israel. Mas veja que, voltando um pouco na palavra anterior, o não temas que Deus fala, não é por acaso, né? Porque as pessoas estavam temendo, de fato, essa ascensão da Babilônia. Um povo extremamente ímpio, impiedoso, violento demais, que as nações estão se juntando, mesmo Moabe, mesmo Amon sendo inimigos de Israel, eles se juntaram para ir contra a Babilônia e não venceram. Então, assim, o medo era a coisa previsível, né? Eles temeram, falaram assim, mas que nação é essa? O Egito não conseguiu. A nação que derrubou o Império Assírio, que era o grande player internacional. Depois o Egito, que era o segundo, e agora outras nações se juntam e não conseguem. Então, assim, o medo era muito grande, por isso que Deus dá aquela acalmada, né? Não temas, para que eles não tenham medo, para mostrar que Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele também decide, né? Capturar, como nas palavras do profeta lá no 48, versículo 7, que é por causa da arrogância desse povo. Eles eram muito arrogantes, eles confiavam nas riquezas deles, eram um povo que tinha muitas posses, muito ricos, achava que não dependia de ninguém, de nada e ninguém, e por causa dessa confiança em bens, dessa arrogância que eles tinham, é que Deus vai abater, né? Como a palavra em outro lugar fala que Deus sempre vai abater os soberbos, né? A soberba sempre é abatida por Deus em algum momento. Por mais que eles duraram um período, mas chega a hora do julgamento. Então, a soberba, o orgulho, nada disso é viável, né? Para quem entende o Deus verdadeiro, a gente tem que entender que essas coisas são contrárias à verdade, ao Deus verdadeiro, e uma hora vai ter a punição, ninguém pode lançar mão disso. E quando a gente vê tanto Moabe
e Amon caindo, fica para a gente esse ensinamento de que Deus está no controle de tudo, de todas as nações é dele, embora a soberba está muito ligado a eles roubarem a glória de Deus, no sentido assim, olha, a gente não precisa de ninguém, de Deus nenhum, porque nós temos a riqueza. Mas a riqueza é de Deus, a riqueza vem de Deus, como você disse, tudo que há no planeta é de Deus. Quando alguém pega disso para si, né, é mesmo que roubar a glória de Deus. Não, eu não preciso orar porque eu sou muito rico, eu tenho um bom convênio. Tudo isso é maneira de roubar a glória de Deus, né? De não depositar a confiança nele e depender de Deus. E particularmente essas duas nações, elas eram muito soberbas, muito arrogantes, e Deus então decide usar a Babilônia para puni-los, de maneira que não houvesse aí como unir os fugitivos, né? Uma derrota tão acachapante que eles iam se espalhar de uma maneira tão grande que não daria para reunir mais o exército deles. Muito bem. Aí, as outras duas nações, estamos chegando a 6 nações aqui, vai apresentar juízos às nações de Edom e Damasco. Nações, historicamente, e aqui nesse contexto, com um certo poderio bélico, de estrutura, né, dos seus exércitos, mas parece que não são invencíveis, né? E eu acho que esse tema da arrogância e da soberba, ele vai se repetindo, né? Como Deus está julgando a arrogância e a soberba dessas nações vizinhas ali, todas elas. Israel tem lá seus motivos específicos do cativeiro pelo rompimento com os termos da aliança. Mas Deus se afasta do arrogante, né? Deus não está no meio dos arrogantes, e essas nações também serão julgadas, né? Todas elas ali vão passar pelo julgamento. Então agora a gente chega a Edom e Damasco. O que o texto nos apresenta sobre essas duas nações? Bom, lembrando também que Edom tem um parentesco com Israel, né? Que se Amon e Moabe são descendência de Ló, sobrinho de Abraão, Edom é de Esaú, filho de Abraão, o irmão de Jacó. Sim. Né? Ele, por ter vendido lá a primogenitura por um prato de lentilha que tinha cor vermelha, apelidaram ele de vermelho, que é Edom, né? Aí então nasce a descendência dele, os edomitas, que tinham um orgulho acima da média, muito acima da média, tanto que o profeta Ezequiel, ele vai, para falar do orgulho de Satanás, ele vai pegar Edom como exemplo. Sim. Você que habita num lugar inacessível, intransponível, você que se orgulha, né? Então, na profecia de Ezequiel, dá para a gente ver quão essa nação era orgulhosa, né? Porque era inconquistável, um local estratégico muito favorável a ele, ninguém tinha ainda derrotado, entrado na capital, e aí os babilônios eram uma força bélica muito especial, e eles conseguem então destruir Edom por causa da sua arrogância também. E Damasco é a profecia mais curta que nós temos aqui, mas ela nos ensina muito, né, como Deus ele pune o pecado, como ele não compactua com o pecado, como Deus está olhando, talvez dessas nações aqui, ela e Elão, seja as mais desconhecidas nesse sentido, mas até lá Deus está olhando. Então isso nos ensina que Deus ele está olhando para todo o globo terrestre, para cada nação, para cada pessoa. Ninguém vai passar impune por ser mais proeminente ou menos, por ser mais, ter mais visibilidade ou não. Deus, ele chega um momento em que ele então acaba levando a cabo o seu julgamento, né? Então a profecia
de Jeremias colocar pânico, né, de todo mundo, ao ouvir, né, a aproximação do exército babilônico, porque Jeremias já tinha falado, né, ó, vocês não vão escapar, os babilônios vão vir também. E lembrando aqui que a Babilônia está fazendo a coleção, né? Sim. Egito, colando as figurinhas no álbum. Egito, né? Filistéia, Amon, Moabe, né? Edom, Damasco. Então, Deus usando como chicote mesmo, né? Para as nações, para mostrar que Ele que comanda tudo, né? Se não for a vontade de Deus, né? Não tem como prosperar fora dela, né? Uma hora, pode até um período, né? Mas chega um momento que Deus mostra que Ele que manda nas coisas. Então, o ensinamento que fica para a gente é que a gente não pode confiar em nada a não ser Deus, né? Não confia no dinheiro se tem bastante dinheiro, não confie na saúde, né? Porque tem bastante, não, eu tenho saúde, eu trabalho, eu conquisto, eu me viro e tal. Às vezes a gente tem muito disso, né? Uma arrogância, um orgulhozinho que acaba virando idolatria, né? E Deus acaba punindo esse tipo de pecado. É a nossa própria reação, que eu penso que você chegou até a dizer, né? A gente às vezes passa meio que por cima desses textos, né? Às vezes, mesmo aqueles que fazem leitura anual da Bíblia, chega nesse tipo de profecia, quase que pula, né? Porque parece que não tem nenhum sentido, né? Pra gente. Mas está tão evidente aqui essa questão de quando o orgulho toma conta do coração, né? Então, assim, mesmo nós que seguimos a Jesus, quando as coisas começam a dar muito certo, fechou o negócio, conseguiu avançar na empresa, as coisas vão dando certo, vão dando certo, vão dando certo. Se não há um sentimento de gratidão e compreensão que aquilo vem da boa mão de Deus, independente, obviamente, do esforço necessário que todo ser humano precisa empreender naquilo que faz, mas quando não há essa compreensão, há um forte senso de orgulho, né? Mesmo, olha só, é tão difícil dizer isso, mas eu preciso dizer para você que está em casa nos assistindo, mesmo quando estas coisas claramente se tratam de bênçãos de Deus, Deus está abençoando, só que nós somos gratos ou felizes pela bênção e esquecemos o abençoador. Nesse exato momento, nasce esse pecado do orgulho, da arrogância, e estas coisas que foram dadas pela boa mão de Deus se tornam motivo da nossa idolatria. E é nessa caminhada que a gente vê essas nações, e é exatamente o que está acontecendo com a Babilônia. A Babilônia está conquistando todo mundo. Nabucodonosor se considera o homem mais estrategista. Ele é visto de uma forma... Ele é todo especial, né? Na forma como ele está conduzindo a gestão dessas nações, a maneira como está invadindo. Então, assim, a Babilônia é exatamente aquela que o seu coração está inflando, né? Pelo seu poder, pela sua capacidade de dominar toda aquela estrutura geopolítica. E é exatamente essa nação, que a gente não vai tratar dela nessa lição especificamente, que logo também virá o seu julgamento. E é o que acontece no meu e no seu coração quando a gente se deixa levar pelas boas coisas. O problema não é receber as boas coisas, o problema é como a gente lida com isso, né, no nosso coração. Perde a referência de que aquilo é a boa vontade de Deus. Se esquece que essas coisas não são confiáveis. Uma pequena mexida, uma mexida na bolsa de valores causa uma demissão, perde-se a confiança no dinheiro, na profissão, a nossa saúde é frágil, e aí a gente não está atento ao fato de que a gente está distante de Deus. E aí essas nações são uma amostra muito grande desse cenário, né? A arrogância, ela vai afastar a gente de Deus. Roubar a glória de Deus é muito complicado, né? Isso, em tese, é isso, né?
você citando toda a maestria do Nabucodonosor, ele tinha muitas qualidades, né? Na sua gestão de negócio, tanto que pouca gente ouviu falar do pai dele, Nabopolassar, que era também grande, mas o filho superou de tal maneira que a gente só conhece Parece o filho. que é tudo o Nabucodonosor. Isso, mas assim, o pai dele, mas ele foi extraordinário, né, nessa questão bélica, estratégica, e eu acho que o difícil é isso, né, quando a gente começa a confundir muito com nossas habilidades, né. Minha empresa tá bem sucedida porque eu tô ali em cima, né, eu consigo gerir todos os recursos certinho e tal, e tá indo. A gente acaba confundindo, né, isso com as nossas habilidades. Aí para o orgulho entrar em nosso coração é fácil demais. E aí a gente então acaba roubando a glória. Pode ser que o primeiro passo seja esse que você fala, reconheça a bênção de Deus, mas não o Deus da bênção. Mas quando o orgulho ele começa a avançar no coração, o próximo passo é reconhecer, mas nem a bênção de Deus, tipo, a bênção é minha, o mérito é meu, foi eu que trabalhei, foi eu que fiz, foi eu que conquistei. E aí chega num nível de orgulho que Deus abate mesmo deliberadamente, né? Não é nem só consequência dos nossos erros, mas é uma deliberação de Deus dizer, olha, baixa a bola agora porque você foi longe demais, né? É isso. Aí a gente tem mais esse grupo aqui de duas nações, Arábia e Elão, na pergunta de número 4. O que essas histórias revelam sobre o verdadeiro rei de toda a terra? E qual foi a sorte dessas duas nações, Arábia e Elão? Então, Elão a Arábia, né? São os povos arábicos, né? Que também tem uma relação com Abraão. Você vê, um era do sobrinho Ló, né? O outro era do próprio filho dele. E essa também, né? Os povos arábicos vêm ali de Ismael, né? De Ismael. Só que eles também tinham o seu orgulho, mesmo não sendo potência, não tendo, mas o orgulho deles era o quê? Que eles eram nômades, povos que não tinham um lugar fixo, eles viviam no deserto, né? Eles andavam. Então, assim, primeiro que não tinha um motivo aparente para qualquer rei, para qualquer nação dizer assim, ó, vamos até o deserto e vamos destruir aquele povo ali. Porque eles não tinham cidades fortificadas, não tinham lugares fixos, né? Então, vai conquistar o quê, né? Só que a Babilônia é muito diferente. Como você falou, o Nabucodonosor gostava de fazer coleção, né? De figurinha ali. E eles se gabavam muito em destruir nações a ponto de não deixar o lugar, né? Então, eles não tinham um lugar em si, mas tinha nação e eram arrogantes por isso, porque assim, ó, ninguém invadiu, ninguém conquistou a gente por causa desse motivo. Então, vai continuar assim, a gente vai viver a vida, nossa aqui, sem depender de ninguém, não colocava confiança em Deus, a proteção, não esperava a proteção de Deus, porque achava que poderiam se proteger. E aí, em um dado momento, chega alguém que gosta muito da guerra e vai lá somente para derrotá-los. Não é assim, olha, vamos tomar e a gente vai ficar com os seus territórios, porque era deserto, né? Quem quer deserto, né? Ele vai lá simplesmente para derrotar mesmo, vou dizer assim, olha, não há quem fique na nossa frente, a gente pode derrotar qualquer um. Então, a Arábia, os povos arábicos são derrotados mais por esse motivo, né? Simplesmente pelo fato da vitória na guerra em si, sem pensar em territórios, que era o normal, né? Até hoje, né? Vai ver a Rússia querendo as terras da Ucrânia, né? Tem muito disso a guerra. Mas no caso aqui não, foi somente para derrotar mesmo. Aí a gente vê que como que Deus trabalha, né? Que quando Deus quer que a coisa aconteça, quando Deus determina, de fato vai acontecer, mesmo sem uma justificativa aparente. E Elão foi um
um povo também muito importante da época. Esses já eram vizinhos da Babilônia, né? Ficava ali cerca de 320 quilômetros da Babilônia. Um povo muito antigo, um povo muito considerado, um povo famoso, né, pela habilidade que eles tinham com arco e flecha, né? Então, os elamitas eram esses que eram referência no mundo, mesmo em arco e flecha, né? Então, o mundo daquela época, se fala assim, bons atiradores de arco e flecha se encontra em Elão. Então, eles se gabavam disso, né? Tinha um exército muito bem treinado, mas nem esse exército, com essa habilidade fenomenal, conseguiu resistir ao Império Babilônico. E aí é Deus mostrando, dizer assim, olha, não confie na força do braço, não confie nos arcos e flechas, não confie na posição estratégica que está a sua capital, não confie na riqueza, nos recursos, não confie em nada. E se orgulhar dessas coisas é um pecado maior ainda. Então, Deus com esse juízo sobre essas nações, ele mostra que ele está no controle de tudo, que nada está passando desapercebido por Deus. Hoje o país menor que tem, o país que a gente acha mais insignificante, um país paupérrimo lá no centro da África subsaariana, que a gente nem sabe citar o nome direito, Deus está de olho lá, porque tudo está no controle e uma hora Deus ele vai recompensar cada um conforme as suas ações, né? Muito bem, até porque a gente chega ao final aqui dessas 8 nações, vendo o juízo de Deus sobre ela, vendo Deus, o versículo 38 do capítulo 49, ele vai apontar para Deus dizendo assim, e porei o meu trono em Elão e destruirei dali os reis e príncipes, né? Deus, a ideia de que ele é rei também sobre o Elão, né? Ele é rei sobre todas as nações. E aí vem as 2 aplicações aqui, a primeira delas, não ignoremos o justo juízo de Deus. A ideia de que, por mais que nós não compreendamos a situação do nosso próprio país, dos países vizinhos, das crises, dos conflitos internacionais, a fé cristã, ela aponta para o fato de que Deus está vendo todas as coisas, Deus sabe, Deus não se esqueceu do aflito, Deus não se esqueceu daquele que está vivendo a situação difícil, mas Deus tem a hora, a maneira e os instrumentos do seu juízo. O que não pode haver é a ignorância, né? O desprezo de que Deus é um Deus justo e que Ele efetuará a sua justiça, a sua vingança, inclusive, né? A vingança pertence ao Senhor, né? Essa confiança, ela precisa nos acompanhar num mundo cheio de conflitos, né? Deus está atento a todas as coisas e Ele é quem julga todas as nações. Todas as nações estão sob e debaixo do juízo de Deus. A gente precisa entender o juízo de Deus. A gente entende parcialmente, né? Tanto que assim, primeiro a gente acha que é injusto ver uma nação prosperar, uma nação ímpia que não serve a Deus, não faz a vontade de Deus, não está aí. Na realidade é contra Deus, os princípios de Deus e acaba prosperando. Assim, Deus é injusto, né? Deus é injusto. A gente não consegue enxergar a justiça de Deus como que estão prosperando e a gente aqui tentando fazer a coisa certa, a gente está numa situação difícil. Só que quando Deus pune, a gente acha também horrível, né, essa punição. Tivemos aí muitas guerras no mundo, né? As 2 últimas guerras mundiais, todo mundo ficou horrorizado. Onde está Deus, né? Cadê Deus nessa história que não está vendo? Mas se ele está usando aquilo ali para julgar, né? Então, assim, primeiro a gente, quando não é punido, a gente acha que Deus não é justo. Quando ele
pune, também a gente acha que não é justo. Vê como que é falho, né, nosso entendimento. Sim. É por isso que lá no Novo Testamento vai dizer somente na redenção, quando nós formos redimidos, transformados, que a multidão dos salvos vão olhar para Deus e dizer: justos são os teus juízos. Que lá a gente vai entender de fato. Hoje aqui a gente se debate, né? Sempre olhando para a justiça de Deus, ou está a menos do que devia, Deus devia castigar e tal. Mas quando Deus age com juízo, a gente fala: que coisa horrível foi essa, né, que aconteceu. A gente olha exemplos lá de Canaã, né, quando aqueles povos extremamente idólatras, fazendo sacrifício de criança, um tanto de coisa horrível e tal. Alguns poderiam olhar na época e dizer assim: mas e não tem justiça para isso, né? Vai viver dessa forma? Só que quando Deus faz a justiça, fala para Israel, né, na época usando Israel, diz assim: vai lá e mata, não sobra nem bebê, nem mulher grávida, nem velhinho, criança, todo mundo. Aí a gente fica meio horrorizado, né? Fala: rapaz, que é isso? É o juízo de Deus que a gente não entende plenamente, mas um dia a gente vai entender. E para a gente não pode ignorar que existe o juízo. Apesar desse Deus ser amor, ser clemente, misericordioso, dar tanta chance, mas haverá sim o momento do juízo. Então nada foge do conhecimento de Deus. Todos os pecados das nações, das pessoas individual, elas estão sendo contabilizadas. Deus está olhando e a gente não pode ignorar isso. Dizendo: eu vou também me desviar do caminho porque eu estou vendo fulano ali está fazendo tudo errado e está certo com ele. Não vai por esse caminho não, que não dá certo, né? Muito bem. A lição fala então para não ignorar o juízo de Deus, o justo juízo de Deus, e também fala para não desprezarmos a grande graça de Deus. Na pergunta, inclusive, diz assim: por mais que Deus execute juízo, é possível encontrar gotas de sua graça nos relatos estudados nesta lição. É uma outra parte que foge, mesmo quando a gente lê. Imagina quando a gente pula, né, esse tipo de texto aqui. Mas parece meio que solto ali, tem sempre um verso de esperança, né? Para o Egito, em 46, 26, para Moabe, em 48, 47, para Amon, em 49, 6, para Elão, em 49, 39. Há uma mensagem de esperança, de retorno, do cuidado de Deus para essas nações. Esse é um apontamento importante, né? Mantém em equilíbrio esse juízo, o justo juízo de Deus e a sua abundante graça, né? Porque essas nações, elas não fazem parte dos termos da aliança. Os termos da aliança são dados ali para Israel. Mas o Jeremias é um que vai dizer do coração de carne. Isaías vai dizer das outras nações: aqueles que não me procuravam serão meu povo, né? Oséias vai falar sobre isso, né? A ideia de que, e aí eu acho que retoma nesses poucos versículos das gotas de graça de Deus, nesses versos, retomam o grande fio condutor da metanarrativa da Sagrada Escritura, né? Da história que Deus está contando, construindo e exercendo soberania sobre ela, né? Existe no coração de Deus, inclusive no chamado de Israel, no chamado da igreja, esse olhar para as outras nações, né? Um olhar para ser bênção, para salvar as outras nações, para incluir essas outras nações no grande povo de Deus, né? São versos ali meio que soltos dentro do julgamento, mas tem ali uma palavra de esperança para essas nações. Mas até para eles tem graça, né? Imagina que a gente falou da agressividade, de toda a violência e impiedade da Babilônia, mas saber que no céu um dia a gente vai ter Babilônia, os irmãos nossos, né? Uma única nação, né? Por isso que a gente tem que olhar com o olhar de Deus, né, para essas coisas.
Porque se a gente não olhar, e principalmente as decisões que a gente julga ser fácil demais tomar, que são as mais complicadas, né? Que a gente olha com o olhar físico e não o espiritual. Por exemplo, você perguntar para qualquer cristão agora, e falar assim, na guerra entre judeus e palestinos, você apoia quem? Uhum. Os judeus, cara, porque... Tá, mas e se tem um irmão palestino, cristão? Você fica com um cristão palestino ou com um judeu, né? Se ele só for judeu mesmo, mas não for crente em Cristo Jesus. Né? Então, Deus, ele tem os seus de todas as nações, tribos, línguas, ele vai escolher. Então, a graça dele está sobre todos, né? Por isso que Paulo... no capítulo 1 de Romanos vai dizer que todos os gentios, né, necessitam do evangelho, mas no segundo ele vai dizer que os judeus necessitam do evangelho, que todos pecaram, todos foram destituídos. Na condição de pecado, não estou falando de graus de pecado, né, mas a condição é a mesma para todo mundo. Todos estão destituídos da glória de Deus, porque estão em pecados. Então, a gente pode olhar para essas nações e ver também o agir de Deus nela, o mesmo que o nosso. Porque da mesma forma que a gente está na condição de pecado, essas outras nações estão também na mesma condição de pecado. O que vai variar o grau ali, a intensidade do pecado de cada um ou de cada nação. Mas na condição são todos esses. Por isso que a graça de Deus ela tem que ser exaltada, a maravilhosa graça que alcança a todos, né, até eles. E aí, assim, o incrível de tudo é ver como que Deus está pegando de todos para fazer um só povo. Isso. E aí você vê um ninivita andando junto com um babilônio que destruíram um dia o seu império. Você vê um judeu junto com um samaritano que se odiaram por tanto tempo aqui na terra, e no novo céu, nova terra, eles vão estar junto como irmãos, um do lado do outro, né? Então isso é incrível, ver o que Deus está fazendo conosco, né? Como Ele está criando essa nova humanidade que vai além das fronteiras, vai além da etnia, de cor de pele, de status social. A igreja de Cristo que Deus está construindo é um povo fantástico, né? Muito bem, obrigado, pastor Josias, por estar com a gente aqui em mais esse estudo. Privilégio recebê-lo aqui. Vamos fazer a nossa oração final aqui, agradecendo a Deus por tudo isso que a gente estudou hoje, pensando inclusive como começamos lá, né? São muitos os conflitos localizados na nossa própria vida, nas nossas cidades, no nosso país, no mundo. Mas uma lição como essa, por incrível que pareça, falando de países que, talvez aqui o nome que a gente conhece é Egito. Todos os outros, a gente precisou sinalizar de onde vem, né? O Edom, o outro, Elão. Mas de alguma forma essa lição nos mostra tanto o juízo quanto a graça de Deus, a ação de Deus sobre os conflitos. Nada na sua casa, na sua família, na sua cidade, no nosso país, nada está fugindo do controle de Deus, né? Deixe sua mensagem final para os nossos irmãos e ore para a gente. Receba, pastor, uma satisfação estar contigo. Você, meu irmão, que nos acompanhou aqui, muito obrigado. Vamos orar a Deus, agradecer Ele pela sua imensa bondade sobre nós, pedir para que a mesma palavra de encorajamento, de conforto que Ele trouxe para Jeremias e todos naquela situação de não temas, né? Mesmo diante de conflitos internacionais, coisas que estão para acontecer, que as pessoas estão temerosas, aguardando ou não esses acontecimentos, o que vai ser, o que vai acontecer, se virá novas regras ou não. Independente disso, a nossa confiança está no Senhor, não está nessas coisas, e a proteção de Deus que a gente vai pedir para todos nós. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua infinita graça ter nos alcançado, mesmo nós na condição de pecado.
A tua graça, Senhor, que olha para todas as nações e está escolhendo entre cada nação, cada etnia, um povo para ti, uma humanidade especial o Senhor está construindo. Essa é a tua igreja e muito obrigado por nós fazermos parte desse povo, parte dessa igreja, pois nós confiamos em ti, depositamos nossa confiança em ti. Se há alguém nos acompanhando nesse momento, Deus, que está temeroso, que está com medo no coração, por causa dos conflitos internacionais e até nacional, que o Senhor venha trazer um alento para o seu coração, a dar provas, mostrar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a tua igreja ela vai permanecer, porque essa é a tua vontade. E enquanto o tempo do fim não chega, o Senhor está escolhendo muitos irmãos nossos dentre as nações. E um dia todas as barreiras cairão, seremos só um só povo, e um só coração, com uma só fé, tendo somente um Deus como o nosso guia espiritual, nosso líder, pai e amigo. Muito obrigado por teu cuidado com a tua igreja e é o que eu te peço, Senhor, a tua bênção que venha acalmar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Josias. Por nada. Obrigado você que está em casa com a gente até agora. Compartilhe esse link de mais esse estudo com seus amigos, com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus. E a gente espera você semana que vem para continuarmos a série de estudo Esperança em Tempos Difíceis. Até lá. Deus te abençoe.